Oi, gente. Tardo, mas não falho. Cheguei. Vamos lá, vamos ver quem vai ficar aqui comigo hoje, nessa tarde queimando. Oi, Helena. Tudo bom, minha amiga? Ih, mas tô com saudade de você, viu? Caramba. Demorei, mas cheguei. Cadê o King, que é um que estava bastante curioso sobre a nossa aula de hoje? Como é que tá o calor aí em Brasília, minha amiga? Tá só o forninho também, né? Oi, Vitória. Boa tarde, Maria Clara. Tudo bom? Sério? Ah, se choveu aí hoje, então benza a Deus. Até a noitinha deve estar chegando aqui, não é possível. Nossa, tá difícil, viu, gente? Inclusive, eu havia prometido pra vocês que hoje a gente ia fazer experimento, mas com toda sinceridade, tá difícil mexer dentro de casa, sabe? Eu não tenho ar-condicionado aqui, fica ventilador, aí parece que vem fogo, né, junto, daqueles memes purinho. Parece que tá vindo fogo junto com o ventilador. Eu tô esperando os pão de queijo, Maria Clara. É, então da agora pro final de semana deve chover aqui também, porque misericórdia, gente, tá tenso, viu? Já andei postando por aqui, já falei com os meus alunos em sala, né? A água aqui o tempo inteiro, já botei até a cordinha aqui do lado para poder, onde está indo carregar, para não esquecer de jeito nenhum de tomar água o tempo inteiro, água, suco, né? Bastante líquido, comidas leves, bastante frutas, né? A gente precisa mesmo se manter hidratado nesse período porque é complicado, né? Você pega, parece que tá com febre de tanto que tá queimando, né? E aí eu sinceramente eu não consegui preparar nada de prática mesmo para vocês hoje. Eu pensei, vou fazer um banho de mangueira lá fora, no quintal, junto com os cachorros. Ou vou fabricar minha própria chuva aqui. Ai, ai. Bom, aí o que acontece? Algumas pessoas ficaram me pedindo, né, pra falar. É, isso, Helena, hipertermia, nossa senhora. E desidratação também, né? Muito complicado isso, muito perigoso. Então, aí algumas pessoas ficaram me pedindo para falar um pouco a respeito do aulão que a gente teve hoje, né? Porque ah, para quem para quem não me conhece, né, não sabe do meu trabalho e tal, a escola onde eu estava fazendo aulão hoje é uma escola particular. Então, assim, a plataforma deles, é única, então só pode participar dos aulões, só pode participar daquele momento quem é aluno mesmo, entendeu? Então, infelizmente, eu não tinha como estar repassando o link para que vocês pudessem estar assistindo. Mas eu posso falar para vocês um pouquinho do que aconteceu lá, porque eu também não posso postar a aula, né? Eu tenho os alunos ali dentro, então não nos é permitido, né? Quem é professor aí também sabe, a gente não pode ficar divulgando as imagens dos alunos e tal. Então a gente compartilha um pouquinho, né? Nós juntamos ali professores de língua portuguesa, geografia, história, biologia, química, quem que eu tô esquecendo, Jesus? E matemática. Socorro, eu não posso esquecer a Nara, não. E aí nós 6, né,
fomos falar um pouco, trazer um pouco desse universo de Harry Potter para a sala de aula. Mas não é simplesmente falar aleatoriamente sobre os personagens ou contar novamente a história para quem já está careca de conhecer a história, não é isso. Já é a segunda vez que a gente fala sobre Harry Potter aqui numa sexta-feira, né? Na primeira a gente fez a cerveja manteigada, né? Tá bom de fazer ela com aquela versão do sorvete ultimamente. Vou me organizar e vou fazer de novo. É muito bom aquilo. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito desse universo e quais são as possibilidades de poder explorar ela em sala de aula, para quem é professor ou para quem será professor. E para quem não é, né, ou nem é aluno, nem nada, pelo menos assim, para você poder conhecer um pouco mais do que vem dentro das entrelinhas da história, né? Então, o nosso professor de biologia, professor Cezão, ele falou um pouco sobre a parte de herbologia, né? Então ele se tornou o nosso professor de herbologia hoje e nos trouxe um pouco na aula a respeito das mandrágoras e de várias outras plantas, inclusive trazendo como na história mostrado pra gente como plantas mágicas que resolvem tudo, né? Pra gente, na realidade, nós temos plantas medicinais, né? Plantas que mesmo antes de serem tidas como medicinais, as nossas avós já sabiam que fazia bem para isso ou para aquilo, e já dava para os nossos pais, e já dava pra gente enquanto era menorzinho, né? Quem nunca aí tomou um chá de boldo pro estômago, ou um chazinho de erva cidreira? Ixi, quase todo mundo aqui quando foi bebezinho com certeza tomou um chazinho de erva doce, um de camomila para ajudar a dormir, para tirar gases e tal. Então, ele explorou bastante esse universo da herbologia de Harry Potter dentro da nossa realidade nesse sentido. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. Nosso professor de história, o Paulo York, ele explorou 2 pontos muito, muito legais. Por um lado, ele falou sobre a parte dos animais. A gente não chegou a entrar totalmente na parte de animais fantásticos, do livro separado ou do filme separado, não. Tá? O que ele fez? Ele fez uma associação com a mitologia, entendeu? No caso do fofo, lá, com os Cerberus, do grifo, né? O hipogrifo. Então ele fez essa associação com os animais e tal. E depois, né, numa outra etapa, ele focou bastante na figura do Voldemort para explorar um pouco sobre nazifascismo. Então ele fez uma comparação do Voldemort e dos seus seguidores com Mussolini, com Hitler, né, e até mesmo da forma como, em alguns momentos, os alunos tiveram que se comportar. Por exemplo, no momento em que o Snape, né, que ainda na sua posição de comensal, quando ele está tomando conta da escola, e aí os meninos vêm andando naquele formato como se fosse o exército mesmo ali. Foi muito, muito interessante, né? E a gente assiste, reassiste, triassiste, lê, relê, trilê, lê zilhões de vezes, e ainda tem coisa que você por si só não enxerga, né? Então esse momento eu sei que foi muito gratificante para os meninos, a gente tinha muitas famílias assistindo conosco também, mas ao mesmo tempo, o que um aprendeu com o outro, né? Um profissional, cada um, a gente fica tão fechado nas suas gavetinhas, né? Nos seus caixotinhos ali, cada um aprendendo com o outro, foi muito bacana. Oi, Ana Beatriz, Sarinha, bem-vindas novamente, boa tarde para vocês. Os nonos anos ficaram de fora dessa vez, né? Vocês estavam num outro tipo de atividade hoje, mas assim, foi muito gostoso, né? A professora de língua portuguesa, a professora Aline, ela fez toda uma abordagem da questão da linguagem mesmo, né? Tanto a linguagem do livro quanto a linguagem do filme, as adaptações, como que funciona, o que tem em um que não tem no outro, e como que foi feito todo esse processo aí, né? E explorar a narrativa também no todo. A professora Nara, né, que é de matemática, ela explorou bastante a questão dos números mesmo, da aritmância, né, que a gente fala,
e do xadrez, porque ela também foi professora de xadrez lá do colégio durante anos. Então ela falou um pouquinho do xadrez de bruxo, explicou lá sobre as regras, como que funciona e tal, e a gente sonhando, né, com a possibilidade de ter algo mágico no nosso xadrez comum aqui, né? Falei todos. Professor de geografia, o Pedro, ele falou um pouco a respeito da questão dos mapas mesmo, né? Falou do mapa do Maroto, e usando também o lance de você falar a respeito da... qual que é a palavra que eu uso aqui, Jesus? Por exemplo, para você ativar o mapa do Maroto, você tem que usar né, juro solenemente não fazer nada de bom. E para você desativá-lo, né, mal feito, feito. Então eu tenho um comando de voz, achei a palavra, o termo, né? É um comando de voz para esse mapa ser acionado. Então, assim, pensar em algo que é construído tão distante, 20 anos atrás, hoje a gente tem tantas coisas que já se usam um comando de voz, inclusive um próprio mapa, né? Você pode conversar aí com a tia do Google e pedir para ela te ajudar na localização, no GPS, alguma coisa assim. É muito bacana. Então ele fez fazendo essas comparações e mostrou todo o panorama, todo o espaço, né, de Hogwarts, toda a parte geográfica mesmo ali. Foi muito legal. E eu finalizei falando um pouquinho sobre a parte, né, de ciência e magia, porque durante muito tempo, né, a ciência era vista como se fosse uma coisa mágica, uma coisa cabulosa e tal, assustava as pessoas e assusta muita gente ainda. E essa visão aí, né, entre ciência e magia, e falei um pouco a respeito da Pedra Filosofal, as diferenças entre a Pedra Filosofal da história criada por ela, né, diferenças e semelhanças com o que seria a Pedra Filosofal real. Um pouquinho sobre os alquimistas. Quem já foi aluno meu sabe o quanto eu sou apaixonada por essa parte de história da ciência, né? Então, saber que existe uma pedra, né, essa pedra artificial, ela vem criada a partir daquela ideia dos 4 elementos e tarará, e que trazia como objetivo ali, aliás, a pedra filosofal, né, não é o objetivo dos alquimistas. O objetivo eram 2. Era transmutação e o elixir da longa vida, né? Só que para alcançar esses 2 objetivos aqui, eles precisavam de um agente catalisador. Então, a pedra filosofal ela vem com esse intuito de ser o agente catalisador para alcançar esses 2 objetivos aqui, ou seja, de todo jeito, para chegar nisso daqui, eles tinham que alcançar essa pedra. Durante um bom tempo, eles achavam que tinham que encontrar essa pedra em algum lugar, até perceber que eles tinham que fazer essa pedra, né? E depois ver que não tinha que fazer coisa nenhuma, porque da forma como eles estavam pensando, era uma forma muito limitada de raciocínio, talvez pelo período mesmo, né? E também porque a alquimia por si só, ela era... Eu não posso falar que ela era uma ciência primitiva, porque hoje a gente coloca como ciência aquilo que está atrelado ao método científico. E os alquimistas, pelo menos no início, eles não tinham nada de método científico. Era tudo no achômetro, no olhômetro, sabe? Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E não tinham o hábito também de anotar as coisas, porque eles tinham medo de perseguições quando fossem encontrados esses pergaminhos e tal. No máximo, quando eles anotavam, era cheio de códigos, né? Códigos muito parecidos com esses de aritmancia que a Elianara falou, e coisas bem assim voltadas para o lado cabalístico e tal. Então eles iam colocando esses símbolos que para eles tinham algum significado, e que uma pessoa que fosse leiga no assunto pegasse aquilo ali não ia fazer ideia do que se tratava, né? E um outro ponto que eu foquei também, e que eu acho extremamente válido, é a questão da presença da figura feminina, né, ao longo de toda a saga de Harry Potter. Aí eu vou me ater mais aos livros do que aos filmes, porque tem personagens nos livros que são extremamente fortes, né, e que no livro, e que na história, no filme, ficaram tão fragilzinhas, tão bonequinhas, né, e que meio que desconstruiu, ou
simplesmente passou por cima, mostra ela, mas não aprofunda nela, de forma que no livro está extremamente aprofundado. É óbvio que eu entendo que são adaptações, que adaptações não têm obrigatoriedade de ser igual ao original, né? Mas quem é fã fica esperando, né? Você se torna fã de um determinado personagem porque você se identifica com ele de alguma forma. E aí tá, você tá apaixonado por aquele personagem ali, por quem ele é, por quem ele representa, né? Você se encontra nele, de repente você vai pro cinema assistir e passa, tipo assim, a câmera passa e fala lá, ela lá, né? Só isso. Não. A Gina, por exemplo, né? A Cho. São personagens que pra mim elas ficaram muito apagadas no cinema. A própria Tonks também, né? Inclusive, eu ainda brinquei. As olheiras eu nem consegui terminar de tirar elas aqui, gente. Não tem base que tampa e não tem calor que permita a base ficar grudada no rosto. Meu cabelo tá totalmente diferente do que eu sempre tive, né? E eu nunca precisei de usar peruca para fazer Bellatrix. E é a primeira vez que eu virei uma mistura de Bellatrix com Tonks, que na minha opinião ficou... Era pra ser uma e virou uma mistura das duas ali, porque o cabelo não quis obedecer dessa vez, não adiantou. E aí eu peguei algumas personagens femininas, porque ao longo de toda a construção da ciência, as mulheres sempre contribuíram, mas sempre ficamos à parte, né? E estamos lutando por um espaço, né? Na semana passada nós falávamos sobre radioatividade e eu falei pra vocês da Marie. Marie foi a primeira mulher, né, a ganhar Nobel e já ganhou 2 de cara, assim. E logo depois, a filha dela, a Irene. Se a gente for fazer uma análise dos 900 e tantos laureados aí de Nobel, nós temos, até 2019, nós tínhamos 54, né? Mas essa semana isso mudou, né? Nós temos isso, desses 54, 20... são em média para física, química, fisiologia, medicina, para essas áreas mais brutas da ciência, né? Oi, Dri! Cheguei. Eu já leio vendo o bichinho dançando. Que bom que você veio. Então, aí nessa semana nós tivemos aí a notificação, né? No dia 6 e no dia 7. No dia 6, que foi o Nobel de Física, são 2 homens e uma mulher. Me lembrou Marie na hora, né? Marie Pierre Becquerel, né? Mas não, e os 3 aqui, pelas pesquisas deles em relação a buraco negro, né? E no dia 7 foi divulgado o Prêmio Nobel de Química e pela primeira vez 2 mulheres juntas recebem um Nobel. Isso nunca aconteceu também. É a primeira vez que isso acontece. Então 54, 55, 56, 57 mulheres aí. A gente está começando a subir na escala. E eu tentei fazer essa comparação para quem estava acompanhando nas aulas. A dificuldade que tinha para as mulheres pesquisarem, né? O fato de todas serem taxadas de bruxas, de serem perseguidas muito mais do que os homens eram perseguidos. E aí isso foi se passando, né, deixando pela humanidade, os homens deixaram de ser perseguidos e nós ainda continuamos por um bom tempo, né? E eu fico feliz de ver tantas se destacando na atualidade. Eu fico extremamente feliz quando eu tenho alguma aluna que fala pra mim que quer ser química, que quer ser física, que quer fazer engenharia, sabe? É romper todos os paradigmas, é sair daquele arroz com feijão de todos os dias e eu incentivo mesmo. Quer fazer? Faça. Quer ser astronauta? Cara, o céu é o limite, né? Aliás, nem é o limite. Vai na fé. As mulheres vão dominar o mundo. São muito melhores. Oh, meu Deus, não é questão de ser melhor, Adriana. Quando a gente fala de feminismo, não é questão de falar que as mulheres vão se sobrepor, que elas são melhores que os homens, também não é isso. É questão da gente querer a igualdade mesmo, né? Humanamente somos iguais, né? Não é também virar aquele tipo de gente que vira e fala assim, então bota ela pra carregar não sei quantos quilos lá, fazer função braçal, né? Que realmente a gente não vai dar conta. E vai fazer isso pra quê? Pra te humilhar?
né? Então não é isso. Eu tô falando de humanamente, né? Somos iguais, né? E não só homens e mulheres. Tudo. Tô falando homem e mulher de categoria de, como é que a gente fala? De nascimento, né? Porque opção é de cada um. Eu fiquei tão preocupada que não acabava a minha live, não acabava a minha reunião lá. E tava atrasada para entrar aqui, que já entrei falando, parecendo narrador de jogo de futebol, né? Tô falando acelerado, desesperado. Vocês têm muito mais potencial e condições de tornar esse mundo melhor. Uai, então se você acha, meu amigo, eu só tenho a agradecer. Mas eu prezo muito, você me conhece, eu prezo muito pelo equilíbrio das coisas, né? Eu prezo muito por isso. Vocês querem me perguntar alguma coisa em relação ao... Tá certo, Helena, a gente é o máximo. Em relação ao contexto da aula, ou alguma coisa que tenha nesse universo Harry Potter que você queira saber um pouco a mais, queira... Para os que são professores aí, se já tiveram oportunidade de usar, se tem... Sei lá, o que você já usou em sala de aula, assim? Eu falo para as minhas aulas, tem que ter muita mulher ganhando prêmio Nobel na ciência. Eu mostro vídeos e reportagens. Mulheres cientistas são excepcionais. Valeu demais, Vivico. Tá aí outro professor fantástico, gente, da parte da biologia também. Ele é muito bom. Decorem esse nome, viu? Vai lá no perfil dele, dá uma olhada, que esse cara me viciou numas canetas. O professor já tem um vício danado com coisa de papelaria, né? Gente do céu, ele tem as canetas mais lindas da face da terra, cheio de bichinho, cheio de monstrinho. Amo! O avatar do Adriano. Mas equilíbrio é equilíbrio, gente. Tem que ter, para o mundo conduzir de uma forma mais amena, as coisas têm que estar equilibradas. Não adianta. Aí eu volto lá para a química, né? Se o meu átomo está em desequilíbrio, aí vamos pensar, se eu desequilibro ele eletricamente, ou se eu desequilibro ele nuclearmente, cara, pensa na explosão que vai acontecer com isso daí, né? Que horror, Adriano, mágica do cala-boca. Agora não tem jeito, né? Não tem, você vai lá e multa eles no aplicativo. Não quer, cala a boca mesmo. E eu sei que você faz isso, viu? Porque você multa até eu. Gente, eu pago todos os meus pecados. Minhas aulas na mesma escola que o Adriano, eu sempre entro, a minha aula é depois da dele. Aí eu chego 5 minutinhos antes, né? Aquela coisa de curioso, né? Eu quero saber o que ele tá fazendo na aula dele. Ele já fecha minha câmera, fecha meu áudio. Cala a boca, Thaísa. Fica quieta aí. Ai, ai, é uma comédia, gente. É uma comédia. Quer fazer essa mágica do Adriano? Gente, vocês são muito mal, credo. Eu tô com tanta saudade de ver menino que eu acho que nunca mais eu vou reclamar de sala cheia, de menino barulhento. Sei não, viu? Verdade. E o pior que é mesmo. Ele fala isso, mas aí ele fica, gente. Você entra na aula, ele tá lá assim. Eu acho que os outros colegas que são professores devem estar passando por isso também. Às vezes você fala, e aí ninguém fala nada, ninguém responde nada, né? Eu já tenho uma vela aqui do meu lado, eu vou e acendo a vela e fico com ela aqui, né? Se tem alguém me ouvindo, por favor, se manifeste. Fala comigo, me dê um retorno. E ele tá desse jeito aí, ô gente, por favor, me responde. Tô falando, olha eu aqui, ó, responde aí e tal. Muita da gente tá fazendo isso, né? Tá passando por isso. Mas eu até compreendo. Tem, dependendo do jeito que anda a internet ultimamente, tem hora que se você ligar a câmera e o áudio, aí cai, né? A internet não suporta, ou o próprio computador não dá conta. Tá bem isso, Lorena. Tá bem uma sessão espírita mesmo, né? Se manifeste, aluno, por favor. Dá agonia, né? Nossa senhora.
É porque o professor não dá conta de ficar muito tempo quieto, não dá conta de ficar muito tempo calado, né? Você junta dois professores, três professores numa sala, quem passa perto pensa que é festa, não é? Quando tá os três conversando ali, pensa que é festa, né? Da barulheira que acaba ficando. Ao diacho, terceiro C, 2019, sangue do cordeiro. O que que era aquilo, Ana? Pelo amor de Deus! Gente, pensa numa turma que literalmente não parava quieta. Era a turma da, da Ana Luísa. Gente, que turma terrível. Mas olha, pra não falar que era terrível de terrível, as melhores notas vinham de lá. E normalmente é assim, né, gente? São terríveis, mas a Ana sabe o que eu tô falando aqui. Eles são extremamente participativos, né? E aquela turma cheia de menino curioso, que um pergunta daqui, o outro pergunta, você nem termina de responder aqui, o outro pergunta de lá, né? Toda hora. Não é à toa que cada um tá super bem nos seus cantinhos, no seu universo, que tanto quis aí dentro das universidades, né, Ana? Sua turma se despontou pra caramba. E é assim, né? O mercado de trabalho hoje, ele não quer mais um profissional inerte, ele quer um profissional participativo, um profissional dinâmico, um profissional proativo, né? E são esses que se destacam mais. São esses que vão na frente aí. Gente, se Deus quiser, esse calor vai amenizar para eu conseguir fazer uma coisa bacana para vocês na semana que vem. Eu tô programando, assim, algo no decorrer da semana, entendeu? Então, semana que vem a gente não vai ter só o Sexta da Ciência, não. Eu vou trazer algumas coisas, algumas coisinhas avulsas. Estou organizando com a Gabi, eu vi, ela foi uma das primeiras que entrou aí. Foi ela que me deu um toque, inclusive. E aí, a gente está organizando algumas coisas bem bacanas para vocês, voltadas para o Dia das Crianças. Estou organizando algumas coisas voltadas também para o Dia dos Professores, né? Porque eu tenho que vangloriar os meus colegas, sim, porque eu tenho colegas que são profissionais excelentes e que eu tenho maior orgulho de falar que trabalho no mesmo lugar que eles. Então, precisam ser, sim, homenageados, na minha opinião. E eu tô tentando, né, criar um pouquinho de ânimo para poder fazer todo esse movimento na semana que vem. Então vai ter atividades de ciências para as crianças, vai ter atividade divertida para elas e vai ter homenagem para os colegas aí, tá? Ô, Yuri! Viu? Demorei, mas vim. Tava terminando a live lá da escola, não ganhei. Não foi dessa vez, mas eu ganhei ano passado, tô feliz do mesmo jeito. Mas eu não me inscrevo nas coisas pra ganhar, não, vocês me conhecem. Eu me inscrevo porque eu gosto que as pessoas conheçam, né, as coisas, que as pessoas conheçam o trabalho e que o trabalho que eu faço possa ser útil para que outros também possam desenvolver, né? Tá valendo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Minhas colegas professoras que entraram aí, os meninos que também estão, se querem citar algum exemplo de alguma atividade que vocês já desenvolveram assim, semelhante a essa que nós fizemos, né? Tipo interdisciplinar, multidisciplinar e trabalhando com algum tipo de narrativa. Tem mais coisa vindo aí da agora pro fim do ano, viu? Essa equipe minha lá não para, não. A gente mal tinha terminado os slides para essa aula de hoje, já estava pensando, nossa, na próxima a gente vai poder colocar isso aqui. Quando vai chover? Peraí, deixa eu pegar a bola de cristal ali, cadê? Olha, ao que tudo indica, pelo que foi falado aí no comecinho pela Helena e a Mari, de hoje para amanhã deve dar umas respingadinhas aqui, viu? Porque em Brasília já choveu, Minas também já caiu umas gotinhas lá, tá nublado, então esse final de semana promete, Adriano. Relaxa, guarda a piscina aí.
Bom, se ninguém for perguntar nada, então a gente encerra por hora. E se mais alguém tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma proposta de parceria para desenvolver na semana que vem, corre e manda lá no meu direct que dá tempo de eu organizar ainda, tá bom? Combinados assim, então? E vai ter criança, viu, junto. Ah, vai, tem que ter, uai. Ah, sim, perdão, Yuri. É porque tinha um pessoal me mandando mensagem no privado, outros me mandando pelo WhatsApp. É, queria que eu falasse um pouco da aula de hoje de Harry Potter, né? Que a gente usou lá e tal. Aí eu fui descrevendo o que cada professor utilizou, como que foi trabalhado em cada disciplina esse universo aí, entendeu? O que dava para ser abordado por cada. E a gente não fez um terço, né, do que podia, do que tem, né? Opa, ah, verdade, né, Dri? O Adriano posta muita coisa, gente. Ele é expert em robótica educacional, né? E ele posta muita coisa na página dele, esse prof_Adriano, e na página nossa, né, em conjunto, que é no Tetra Valentes. É Tetra_Valentes, tá? Falei dela, Yuri. Olha, existir, ela não existiu não porque é artificial, né? Eles tinham a intenção de criá-la. Partindo lá do princípio daquela teoria dos 4 elementos, lá dos filósofos gregos, lá, antes de Empédocles ainda, né? Mas existe, até eu nem citei isso lá, porque a minha turma estava variando de 5º ao 8º ano. Então, o 8º ano provavelmente eu vou falar, e 5º ano não faz nem ideia de quem é. Que é o Linus Pauling, né? O Linus Pauling, todo mundo se lembra dele por conta da distribuição eletrônica, né? 1S2, 2S2, diagrama de Linus Pauling, famosão. Mas Linus Pauling, ele pesquisou muito sobre a vitamina C. E ele testou nele mesmo, não sei se vocês sabem, ele fez testes nele mesmo quando ele descobriu que ele estava com um câncer de próstata maligno. E sabe aquela coisa, tipo, fazer teste em humanos não é permitido, né? Mas eu acho que deve ter passado pela cabeça dele algo do tipo, vou morrer de todo jeito, né? Não custa nada eu arriscar. E ele arriscou e ele conseguiu. Ele se julgava alquimista dos tempos modernos, né? Ele se autodenominava alquimista dos tempos modernos, e ele dizia que a vitamina C era o verdadeiro elixir da longa vida, que a partir daquilo ali, se ele conseguiu descobrir qual era o elixir da longa vida, então ele tinha nas mãos dele a verdadeira pedra filosofal. Lógico que ele não conseguiu viver eternamente, né? Mas ele conseguiu, de quando ele foi diagnosticado até o ano que ele morreu, foi em 97, quase 30 anos. Quase 30 anos a mais. Sendo que os médicos não tinham dado nem ano, tinha dado meses para ele de sobrevida, entendeu? E ele viveu 30 anos a mais, né? Usando a vitamina C. Claro, gente, pelo amor de Deus, né? Não vai falar assim, então a vitamina C é a fórmula da juventude eterna aí, né? Realmente é o elixir da longa vida? Não. Na real, o que ele conseguiu perceber é que quando você toma a vitamina C, e equilibrada, porque ele conseguiu perceber também nas pesquisas, estou falando de uma forma bem resumida, gente. Ele conseguiu perceber também nas pesquisas dele que existe uma taxa, né, que o nosso organismo ele é capaz de absorver até um certo limite, que se você tudo em excesso, ele vai ser eliminado. Então, aquele limite, se você tomasse constantemente e mantivesse aquela taxa limite sempre no limite, né, você estaria com a sua imunidade equilibrada. E tanto com uma boa imunidade, os riscos de você adoecer, né, e tal, eram muito menores. Então, ele conseguiu uma sobrevida, ele conseguiu se manter vivo por mais tempo, né, de uma maneira até bacana, ingerindo a vitamina C em quantidades
proporcionais ali, em quantidades certinhas dentro do limite padrão que o organismo humano é capaz de suportar. Foi muito bacana. Então, assim, se a gente for olhar por esse lado, ele conseguiu, né? Mas não com vida eterna, né? Aí é meio difícil. Nem o próprio Nicolau Flamel. Quer dizer, toda vez que eu cito Nicolau Flamel, eu falo que eu não sei, né? Porque vai que uma hora ele aparece aí dando uma entrevista no Fantástico aí. Quem não lembra do Nicolau Flamel do Animais Fantásticos? Parece que ele tá até derretendo, dissolvendo, né? De tão velho que ele é. Que ele tá ali. Mas assim, uma das ideias da Pedra Filosofal e do próprio Elixir da Longa Vida era a juventude eterna. Não era simplesmente viver eternamente envelhecendo, entendeu? Se eu tomar agora, eu vou ter essa mesma fisionomia que eu tenho hoje eternamente. Porque senão, gente, misericórdia, eu brinco muito quando eu falo isso com os meus alunos. Imagina, eu consigo viver até 575 anos. Como que vai estar o meu corpo? Podre, caindo, pedaço, caveira pura. E é mais ou menos isso que eles mostram do Nicolau Flamel no Animais Fantásticos, né? Já mostra ele todo deteriorado. Ele já é quase um fantasma, de tão branco que ele tá, né? Todo cadavérico mesmo ali. Eu ri muito quando eu vi ele aparecendo no filme e ele se apresenta e na hora que o cara mal segura a mão dele, ele, né, tipo, tá quebrando. Isso mesmo, Luan. O segredo da vida eterna é não morrer. Boa. Ô Yuri, o professor de biologia fez isso. Ele pegou vários dos animais e veio falar, ou de biologia não, perdão, de história. Só que ele fez uma comparação com a parte da mitologia, entendeu? Desses animais aí. Oi, Cristina. Bom, gente, acho que é isso então. E se preparem para a semana que vem, viu? E eu tô aguardando lá no direct quem tiver ideias ou quiser participar de alguma forma ao longo dessa semana aí, que é para ser divertida, viu? Não é para ser dramática, não. É para descansar, mas é para se divertir também. Tá legal? E lógico, né? Com todos os cuidados necessários, gente. Não vamos baixar a guarda nesse momento, não. Né? A pandemia continua, ok? A gente o tempo vai passando e o ser humano vai se acostumando, né? Isso é horrível. Então, cuidado. Cuidado. Não se acostumem. Não se deixem levar achando que tá tudo normal, tudo natural, não, tá? E mais uma vez, bebam água, pelo amor de Deus. Cuidado com a hipertermia aí, tá? Sim, Cristina, lá do Caicã. Já tem uns 2 anos, né? Acho que foi em 2018 que a gente viu lá pela primeira vez. Esse ano eu não consegui ir. Nem nessa parte de drive-in que eles fizeram. Não deu certo pra mim, não. Infelizmente, porque é um dos melhores eventos que tem aqui em Goiânia, é o Bom Odori, né? Bom, gente, então, por hoje é só... Ai, da chuva não, Yuri, misericórdia. A primeira chuva que vim, gente, nem inventa de tomar banho, viu? Porque o nível de acidez dela, você pode esperar. Vai vir lavando, limpando tudo. Então o nível de acidez com certeza vai estar muito mais alto aí também, tá? Não vai inventar de tomar banho de chuva não. Só depois de passar umas 3 ou 4 chuvas aí você vai. Viu? A primeira não. Vai ficar igual o Homer, pulando lá na chuva e dissolvendo. Brincando, gente, chuva ácida não derrete ninguém não, pelo amor de Deus, isso é só coisa de desenho. Ai, ai. Gente, ó, beijão pra vocês. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade que queira perguntar, tá? Fiquem à vontade. Mandem aí no direct, mandem nos comentários que eu vou respondendo vocês aos poucos. Tá legal? Então, até mais. Vida longa e próspera.